Próxima atração, Memória Viva, mais uma produção da TV Universitária. Olá, no ar pela sua TV Universitária, o programa Memória Viva, hoje com um convidado que é natural de Natal, tem 72 anos, é médico, professor da UFRN, foi o primeiro diretor do Hospital Valfredo Gurgel, foi diretor-geral do Hospital das Clínicas, o UOL, cirurgião do CRUTAC e coordenador geral para o Brasil em Natal do projeto HOPE, programa que ele trouxe para Natal em 1972. Atualmente, ele é aposentado como professor titular do Departamento de Cirurgia da UFRN e a presença desse convidado é por demais oportuna, exatamente nesse ano do cinquentenário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estou falando de Onofre Lopes da Silva Júnior, o filho do fundador desta universidade, professor dela também, que está no programa na companhia de dois queridíssimos amigos, Hernani Rosado, que é médico também como ele, seu colega, e Geraldo Batista, que é outra figura da sua mais estreita relação, uma espécie de irmão por eleição, né, Geraldo? Pelo menos foi o que ficou dito da vez que você esteve aqui sendo apresentado. Onofre, ou Júnior, como as pessoas mais íntimas o tratam, deixe eu lhe fazer de cara uma provocação. Você é um homem que gosta muito de provocação, que você também tem é muito firme e aceita a provocação com facilidade. Como foi se dar conta, de repente, de que era filho de doutor Onofre Lopes? Você, tendo o mesmo nome, obviamente, você está entendendo o que é que eu estou querendo perguntar. Isso pesou muito? Seja muito bem-vindo no Memória Viva. Obrigado. Em primeiro lugar, papai era um homem, como diria, parece que Donivaldo, era um homem muito rude, muito espinhento. Ele refletia o sertão de onde ele veio na base do chique-chique, da coroa de frade, da macambira. E ele comigo teve sempre um relacionamento de ou trabalho ou carão. Ou trabalho ou carão. Quando variava, era carão ou trabalho. Carão ou trabalho. Geraldo já está rindo ali, velho. Agora, com minhas irmãs, não, ele se derretia todo. Uhum. Né? Minhas três irmãs, ele tinha todo carinho, etc. Comigo, era desse jeito. A minha ligação com ele maior foi durante a paixão dele. Uhum. Foram 4 anos e 2 meses em que ele voltou para morrer. Nessa hora, aí houve carinho entre nós dois. Uhum. Uhum. Perfeito. Ambos tínhamos temperamentos muito fortes. Exatamente. De modo que, por conta disso, a coisa se produziu dessa maneira. Certo. Onofre, eu queria, a gente vai certamente falar disso aí, porque eu conheço, inclusive, passagens desse momento, e são passagens, assim, dramáticas, de você constatar até erro médico, coisa parecida, né? Não, não foi coisa parecida, não. Houve erro. Então, mas falaremos mais adiante, porque a mim me interessava, e ao telespectador certamente também, que você se demorasse um pouco comentando aspectos da sua infância natalense, né? De como você... Quando você se dá conta da existência, você já acompanha Dr. Onofre no entra e sai da Sociedade de Medicina, né? E já como médico cirurgião do hospital, enfim. E é nesse contexto que você se movimenta como criança, né? Fale desse período, Onofre. Eu fui criado no cós do hábito das freiras filhas de Santana. Uhum. Eu corria naqueles muros da maternidade.
eu fazia danações, entendeu? Na casa do meu vizinho, que era doutor Sarinho. E com isso, jogava bola de meia na rua. Uhum. E papai, que começava a operar às 5h30, 6 horas da manhã, meio-dia ele vinha para casa, almoçava, imediatamente saía, comia na carreira, ia chegar de noite. Uhum. Nós tivemos, nesta fase, uma predominância de mamãe, que foi sempre muito carinhosa, muito derretida com todos nós. Agora, com respeito a papai, ele sempre manteve comigo, durante a infância, uma relação de todo pai para filho, em que havia uma correspondência, Uhum. entendeu, muito boa, até que, quando eu completei 16 anos, 2 meses depois, eu fui deportado para a Bahia. Lá eu fui para um super colégio, o Colégio Antônio Vieira, ainda hoje é um super colégio, Uhum. onde eu fui fazer o curso científico. Durante esse período, eu tive uns problemas lá com os padres, os diretores, que eram jesuítas, e saí do colégio, fui para um hotel, e a partir de então, as nossas correspondências, as nossas cartas, eram cartas que um desavisado, olhando um e outro, era que um tinha assassinado a mãe um do outro e só queriam se encontrar para se despedaçar. É meu, Onofre, é meu, essa fase. Agora, isso talvez tivesse uma justificativa meio que simplista num primeiro momento, mas aquela de você ser o único filho varão, né? Exatamente. A casa era cheia de meninas, né? Exato. E aí ele, naturalmente... Enfim, mas aí havia essa troca de cartas rude entre vocês, né? Oh, como eram rudes. Havia... Bom, quando eu terminei o curso científico e passei em medicina, isso aí foi uma coisa... Eu cheguei sem avisar. Peguei um avião em Salvador e vim embora para cá. Ele estava deitado no terracinho do lado da casa. Uhum. Eu entrei, ele... Você por aqui? Isso é. Aí eu cheguei e disse, eu passei no vestibular. Ele disse, então pronto. Aquele então pronto, aquilo me emocionou tanto, me deixou tão satisfeito, porque quando eu passei no meu vestibular, eu não senti alegria. Inclusive porque eu não tive o batido, o trote. Havia morrido um estudante lá da faculdade e os veteranos estavam muito tristes com a morte e não houve trote comigo. Então eu vim com minha cabeleira, né, inteira, sem ser rapada, etc. E ele chegou e disse, então pronto, aí vamos ver sua mãe. Eu disse, mamãe está aí? Não, está na casa da mãe dela. Aí então fomos para Floriano Peixoto, era bem próximo. Aí foi muito abraço, muito beijo, muita coisa, muita alegria. E esse episódio, não é, me marcou muito. Me marcou muito, porque eu dei uma alegria a meus pais que eu não senti. Porque eu estava estudando tanto, estudei tanto para aquele vestibular, que quando veio a notícia, vi o meu nome lá, eu não senti nada. Onofre, eu queria saber de uma coisa. Você você usou a expressão, a curiosa expressão, deportado para Salvador, e aí você estuda em Salvador, você faz o vestibular em Salvador, você passa, naturalmente, a cursar medicina.
A influência dele foi uma influência que você assimilou naturalmente ou foi uma coisa impositiva? Você, filho de médico, tem que estudar medicina. Não, absolutamente. Absolutamente. Eu, quando era criança, eu não me lembro disso. Mas, quando papai ia dirigindo o carro, com mamãe e eu, mamãe dizia sempre isso. Disse, aí papai parou no hospital, desceu, e mamãe disse que eu teria dito, quando eu crescer, eu vou ser médico para ajudar o meu velho. Ah, tá certo. Como desde criança. E eu nunca desviei, nunca pensei em seguir outra profissão. Eu queria ser médico desde menino. Quando você passou na Faculdade de Medicina em Salvador, já existia a Faculdade de Medicina em Natal? Bom, isso aí foi outro episódio interessante. Estou sabendo isso aí. Eu, quando terminei o curso lá, eu era o primeiro vestibular aqui. E eu tinha condição de vir fazer vestibular aqui. Aí, papai era diretor da Faculdade de Medicina. Papai chegou e disse, não, você vai fazer lá. Porque se você fizer aqui e passar, vão dizer que é marmelada. Impressionante. Que é protecionismo. E eu não quero isso na minha faculdade. Você fique lá. 2 anos depois, eu já estava no 2º ano, quando eu tentei fazer a transferência para cá, ele chegou e disse, não, senhor, vai terminar lá. Mas que figura, né? Eu fiz a pergunta de propósito, porque essa história o doutor Onofre me convidou, me contou. Foi, né? Ó, Geraldo, se eu fizer, ele ia dizer que não, é filho do diretor, vai passar. Exatamente. Bom, mas aí você se forma em medicina em Salvador. E aí, concluída a universidade, aí ele não poderia dizer, não vem para cá, tem que ficar aí. Aí você já, com o diploma na mão, dizer, eu vou embora. Foi isso ou não? Não, foi não. Não? Foi o contrário. É. Aí foi o contrário. É. Eu, quando terminei, tinha 2 convites para ficar lá. Né? 2 convites e cheguei a comunicar para o papai. Papai, eu tenho 2 convites para permanecer lá em Salvador, entendeu? E aí ele chegou, se faça o que você achar melhor. Isso, recolheu o time. Aí, quando mamãe soube dessa história, fez um boi de fogo. Dona Selva é curioso, né? Porque Dona Selva, ela era exatamente uma espécie de contraparte do temperamento de Dr. Onofre, mas ela era firme também. Sempre foi muito firme. Aí mamãe fez um barulho grosso, E esse barulho chegou aos ouvidos de um professor de fisiologia, que depois foi professor aqui também, José Simões Filho. Simões era muito desbocado, muito duro, e eu me dava muito bem com ele. Ele chegou e disse, Onofre, eu quero falar com você lá no meu gabinete. E eu fui para lá. Sente aí. Sente aí, só uma coisa. Ele me falou 1 hora. Só não me chamou de santo, o resto saiu. Se você tem obrigação de ir para Natal, é lá onde você deve estar, ajudando seu pai. Nada de ficar aqui. Aqui não. Aqui já tem demais médico. Lá você vai ser professor da universidade. Aí depois que eu ouço uma descascadela daquela, aí eu vim embora para Natal. Mas é impressionante que a figura e a personalidade de Dr. Onofre, sempre Onofre Júnior, perpassa a sua vida, porque essa foi uma atitude onofriana deste homem, né? Ele chegou e disse assim, que conversa de ficar aqui, né? É uma coisa lúcida, né? Se vocês concordam comigo. Mas, enfim, aí você fica um pouco ainda em Salvador, mas em seguida vem embora. Não, vim embora imediatamente. Imediatamente, inclusive, porque assisti a formatura aqui de medicina, a primeira turma. Ah, tá. Vim embora imediatamente. Aí já médico,
E ele disfarçando todo o orgulho, né? Ah, O sim. meu filho formou-se lá, mas eu não vou dar a vinda de Mas Vitor papai orgulhoso. fez uma safadeza comigo. Foi. 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 Eu cheguei em dezembro de 61 e eu fiquei trabalhando no hospital. Fiquei na cadeira dele, trabalhando no hospital. Trabalhava feito um escanzinado. E necas. Necas o quê? Oh, De dinheiro, é? Eu sabia dessa história. Ele não pagava, não, rapaz? Não. Aí foi preciso que Você ele sabia disso? Ele viajou para o Rio de Janeiro. Ele viajou para o Rio de Janeiro. Aí, doutor Otto, sabendo dessa minha situação, chegou e me nomeou. Me nomeou instrutor de ensino superior, que era o cargo mais baixo, mais chão, terra, dentro da universidade. Ah, mas era isso que ele queria. Ele não queria era ter, mais uma vez, não correr o risco do constrangimento de nomear o filho. Né? Eu fui nomeado pelo Impressionante. doutor Otto Guerra. Realmente impressionante. Bom, você ia fazer uma pergunta para o Onofre? Não. Não, agora não. Bom, agora deixa então... Estou guardando a munição. Claro. Mas então você inicia sua trajetória no hospital. No hospital. Né? E aí, já operando normalmente. Então, houve um momento que você operou com ele? Olha, papai me deu muito pouco de cirurgia. Na realidade, eu acho que eu entrei com ele 6 vezes em sala de cirurgia. Como é que era ele em sala de cirurgia, hein, Onofre? Ele era um cirurgião muito objetivo. Ele não perdia tempo em movimentos inúteis. Ele ia direto ao assunto, como se diz. Não tinha rodeios com ele. Tanto é assim que ele operava muito rápido. E se é uma coisa que eu poderia dizer que aprendi com ele, foi ser objetivo nas minhas cirurgias. Mas isso, 5 vezes, 6 vezes que eu entrei em sala de cirurgia com ele, isso não constitui escola, não constitui ensinamento, nem coisa nenhuma. Ele já estava por demais envolvido na administração, primeiro da Faculdade de Medicina e depois no reitorado dele, que eu não tive grandes ensinamentos dele. Não tive nenhum ensinamento dele. Até porque ele lhe tratava, digamos assim, muito profissionalmente também, né? Porque ele queria que você aparecesse exatamente no mesmo nível dos outros médicos. Não houve protecionismo, nem era da estrutura dele bancar protecionismo. Da índole dele, na verdade, não. Agora, esses dois foram protegidos dele. Esses dois eram protegidos queridinhos de doutor Onofre. Eram queridinhos dele. Doutor Hernani e Geraldo, que tem uma história de vida estreitamente ligada ao próprio esforço de consolidação dessa universidade, né? Cada um na sua área e tal. Onofre, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e, ao retornarmos, nós acompanharemos a trajetória de Onofre Lopes Júnior, Onofre Lopes da Silva Júnior, no hospital, como diretor do Hospital das Clínicas, e a atividade dele também ligada diretamente à universidade e a rica convivência com essas duas figuras que aqui estão, Geraldo Batista e Dr. Hernani Rosado. Daqui a pouco nós retornamos. Você já pensou como é não saber ler? Não reconhecer as palavras e por isso não ter oportunidade no mercado de trabalho? Você que teve a oportunidade de estudar, seja um multiplicador. Ajude um programa de educação a funcionar melhor. Adote um estudante. Ajude esse estudante com seus conhecimentos. Doe livro e material didático. Colabore para que possamos construir uma educação de qualidade. TV Universitária. Cidadania se faz com educação. A TV Universitária está mudando de cara. Está mudando para que o Brasil possa se mostrar. E a TV Universitária também possa se mostrar para todo o Brasil.
Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando Onofre Lopes da Silva Júnior, e eu dizia no bloco anterior que ele tem tido, graças a Deus, tem tido uma longa e muito rica convivência com esses dois grandes amigos que aqui estão, Hernani Rosado e Geraldo Batista. Pela ordem, não da precedência necessariamente, mas pela convergência de interesses no âmbito da profissão, eu vou pedir, Geraldo, para o doutor Hernani fazer um comentário a respeito da figura de Onofre, não é? Que é uma figura muito rica, uma personalidade muito rica, e da sua convivência mesmo, e se quiser, naturalmente, fazer uma pergunta para o nosso convidado. Vou fazer. Primeiro, eu vou contar só uma para reafirmar o que já foi dito anteriormente. Em 1968, eu e ele conseguimos ser inseridos aí num programa para conseguir um estágio dos Estados Unidos. Mas o estágio foi feito com muita dificuldade e tudo era feito às nossas custas. Apenas amigos nossos encontravam hospedagem mais em conta. E nada da passagem. Então, eu vou à reitoria para pedir ao doutor Onofre as passagens, a ajuda da universidade. Não, então, aí o doutor Onofre disse, a sua eu dou, a de Júnior eu não dou, não. É brincadeira, rapaz. A sua eu dou, a de Júnior eu não dou, não. Como é que você fez para viajar, Júnior? Esse estádio, viu, Tarcísio? Esse estádio foi muito bom, foi muito rico, muito proveitoso e marca a vida dele por um detalhe, né? É que nós viajamos, ele casou na semana anterior. Ah, é? Viajou para os Estados Unidos em lua de mel, né? Até desde essa época que Silvia tem a paciência de aturá-lo, né? E então, isso aí, naturalmente, que minimizou o trauma de não receber a passagem, né? Então, esse aspecto ele poderia, talvez, dizer alguma coisa, mas eu quero, sobretudo, me adiantar no tempo, isso era 1968, porque esse mesmo amigo nosso, que era o Dr. Clement Hibbert, que foi quem intermediou esse processo todo, ele era um cirurgião de muito valor e tinha sido voluntário do Projeto Hope no Ceilão. E quando ele veio aqui a Natal a primeira vez, nesse programa dos Companheiros da Aliança, ele aventou a possibilidade de, olha, o Hope daria certo, pelo que eu vi aqui em Natal, seria muito interessante esse programa vir para cá. E foi quem, acho que lançou as primeiras sementes, que o doutor Onofre depois continuou, e que finalmente este jovem aí consolidou, e eu sou testemunha de todo o processo, e posso dizer que sem ele não teria havido o Projeto Hope em Natal. As dificuldades foram, assim, absolutamente fantásticas em matéria de problemas e problemas e problemas, de uma luta contra o tempo, contra as intempéries, contra tudo acontecia, e ele realmente foi peça fundamental no processo. Então, eu queria só aproveitar aí a deixa do programa para que a vida dele é muito rica e tem muita coisa para contar, mas que ele comentasse o Projeto Hope, o trabalho dele. Ótimo. E o significado do Projeto Hope para o Rio Grande do Norte. Maravilha. Exatamente começando, Onofre, com essa pergunta, esse pedido de doutor Hernani, que você explicasse para o telespectador, sobretudo o telespectador jovem, o que era Projeto Hope. Bom, o Projeto Hope foi a segunda maior realização da minha vida. É um projeto em que tem o navio como pano de palco, o projeto, um navio hospital que passava um ano em Porto, era um projeto de ensino médico, paramédico, de enfermagem, de farmácia, etc. E quando foi um dia, papai já havia deixado a reitoria, eu fui chamado à televisão universitária, não, era ali onde a antiga escola de artistas. Era, a antiga TVU funcionava lá, exatamente, na Princesa Isabel. Lá estava o vice-governador Técio Rebelo. E eu cheguei lá sem saber por que tinha sido convocado. E Técio virou para mim e disse, tudo bem, sente aí. Tudo bem. E que há? Aí todo mundo olhou para mim. Eu digo, eu estou na Berlinda por quê? Ele chegou e disse, é o seguinte, seu pai
esteve em Washington, convidou o doutor Walsh, William B. Walsh, para trazer o navio Hospital Escola para Natal. A Venezuela, não era a Venezuela de Hugo Chávez, não. A Venezuela, ela está também pleiteando, e o Projeto Hope ainda não tem uma definição para onde vai. Você será nomeado coordenador geral do Projeto Hope para o Brasil. Se o navio vier para cá, você terá todos os louros, os parabéns. Se não vier, a culpa é sua, exclusivamente sua. Inicialmente, eu não entendi o que era aquilo, eu nunca tinha ouvido falar em Projeto Hope. Nunca tinha ouvido falar em Projeto Hope. Aí eu disse, o que é que tem aí? Então, uma pasta, e eu fui para casa estudar aquele negócio. Então, foi uma coisa que, bom, envolvia 7 ministérios. Não sei quantas secretarias de Estado. Havia necessidade de dinamitar a Pedra da Bicuda na Foz do Potengi. Havia necessidade de fazer um canal, que o navio era muito grande, para se adequar ao calado do navio. Esse canal que deveria ser aberto até o cais do porto. Nossa Senhora! E o tempo urgia, porque tínhamos um ano para fazer isso, né? E eu disse, bom, e como é que eu faço? Eu me movimentar, não sei o que. Ele chegou e disse, não. O governo do Estado lhe passa uma procuração em que você é delegado plenipotenciário, com os mesmos poderes do governador, que à época era Cortez Pereira. Cortez, exatamente. Ele assinou essa procuração. Então, eu era tão poderoso quanto o governador do Estado. Mas, logo, Genário Fonseca, pela universidade, assinava um documento idêntico, em procuração, em que eu era delegado plenipotenciário da universidade. Então, eu fui o homem mais poderoso do Estado. Obviamente, por essa circunstância, sem dúvida. Então, comecei a trabalhar. Viajei ao Rio de Janeiro e, quando chego lá, me encontro lá com a CVD, Companhia Brasileira de Dragagem, que era uma subsidiária, uma filha dileta do DNPVN, do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis. Quem era diretor desse negócio todo era um doutor Barreiros. Esse DNPVN era uma entidade formada por antigos almirantes e antigos altos funcionários do Ministério do Transporte. Eles se reuniam, os dois, e formaram esse DNPVN. Então, eu procurei saber, etc. Levei um mapa do fundo do rio, um mapa batimétrico, e eu comecei a trabalhar nesse negócio lá, reuniões lá com os engenheiros do DNPVN, e havia necessidade de dragagem de 600 mil metros cúbicos de terra. Nossa Senhora! Havia necessidade de dragas para fazer isso. Quando tudo ficou delineado, mas a draga só pode ir para Natal em dezembro, janeiro. Eu digo, não, tem que ir agora. Não, a CVD não dispõe de dragas.
Disse, não, mas se pode fazer outro contrato, não é possível que não tenha. Disse, não, mas de preferência tem que ser a CBD. Eu digo, então fechou o ciclo, não tem jeito. Eu vou comprimir a Porque história. senão você fica só na da Formiga, que era... o tempo, né? Marcos Formiga, Marcos Formiga, que era o prefeito. não, ele era o secretário de planejamento. Ele chegou e disse, vá até os estaleiros para ver se consegue uma draga por lá. Eu fui. Então, cheguei lá e disse, me encontrei com um gringo lá, e esse camarada tinha uma draga desocupada, doida para vir para aqui para Natal. Certo. Aí isso eram marchas e contramarchas no DNPV. Marchas e contramarchas, marchas e contramarchas. E eles botando o dedo no suspiro, entendeu? Dizendo que só podia ser feito pela CBD. Aí, quando eu, já em desespero de causa, eu me reportei ao governador. Digo, governador, a situação está ruim. Inclusive porque o dinheiro para fazer esse negócio era de $6 o metro cúbico dragado, daria 3 milhões e 600 milhões, 3 milhões e 600 mil dólares. Isso era dinheiro que o Estado não tinha. Aí o governador chegou e disse, desliga o telefone, que daqui a pouco eu lhe ligo. Depois ele ligou. Procure se entrevistar com o ministro Mário Andreasa, ministro dos Transportes. Aí... Mário Andreasa, eu fui lá para Praça Mauá, entendeu? Para onde ele deveria ir, e lá me encontrei com o chefe de gabinete dele. Cheguei, expliquei minha situação, tudinho, essa coisa toda. Ele chegou e disse, olha, se o senhor vai para Brasília, em Brasília eu não posso lhe ajudar. E o senhor terá de entrar numa fila de pessoas para ser recebido pelo ministro. O melhor é o senhor ter audiência aqui. Eu digo, aqui onde? Aqui, nesse prédio. Eu arranjo essa coisa. O senhor terá de ser breve e objetivo. E objetivo. Aí eu digo, estou pronto, vamos embora. Daí a pouco, eu fiquei na frente do prédio, daí a pouco lá vem a Andreasa com aquela carreata, né? Ele andava muito rapidamente, se dirigiu ao elevador. Quando ele se dirigiu ao elevador, e eu colado com o oficial de marinha, né? Sei. Quando ele se dirigiu ao elevador, que ele entrou, o oficial de marinha botou o braço e disse, o ministro vai ficar só. Aí me pegou e me jogou dentro do elevador com ele. E entrou também e fechou a porta. Aventura. Ficamos nós três dentro do elevador. Aí o oficial chegou, parou o elevador no meio do caminho. Eu disse... Não é um incrível, epopeia, é um lance... Agora você ele passou o resto do programa, aí foi eu, cumprida. o mais rapidamente possível, eu expliquei a ele, etc., essa coisa todinha. Disse, o governador me telefonou. Desculpe, Onofre, com todos esses lances e esse colorido, essa dramaticidade que você está colocando nessa história, isso tem que ser escrito numa memória da passagem do Hope aqui. Isso está sendo escrito. Que não tá já foi escrito. Ah, já está sendo escrito. Já foi escrito, inclusive. Ah, é? Então tá ótimo. Aí o que acontece? Eu explico rapidamente a ele o que quero. Ele chegou e disse, pode contar comigo. Vixe, Maria. Faça o convênio com a interveniência do Ministério dos Transportes. Aí eu respirei fundo. Aí saí, aí ele prosseguiu no elevador, se despediu de mim, e eu em estado de graça. Aí eu voltei ao TNPVN. Cheguei lá, me preparei para o chá de cadeira regulamentar que eles me davam de 1 a 2 horas para me receberem.
estava lá no corredorzinho, sentado numa cadeira, lendo. Daí a pouco passa o doutor Barreiros. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Aí ele parou. Tudo ótimo? Tudo ótimo. E o que o faz assim tão feliz? Eu cheguei e disse, porque eu, com autorização do governador, eu contratei uma empresa de dragagem, a Ingram, para fazer a dragagem em Natal. Vim aqui apenas lhe comunicar. O homem ficou petrificado. Ficou petrificado e eu não... Mas foi uma coisa tão chocante para ele que eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Ele, em vez de me dar Os parabéns. os parabéns, não. Ele ficou porque a petrificado. autoridade, de repente, ficou contestada, né? Ficou em xeque, né? Aí eu cheguei e disse, tudo bem, isso é isso mesmo, não sei o quê. Aí ele foi lá para dentro, meia hora depois ele chegou e disse, não é possível. Disse, por que não é possível? Disse, porque a Ingram tem contrato conosco e ela não pode sublocar. Meu Deus. Aí eu voltei para o hotel, desolado. No dia seguinte, eu fui atrás de outra draga, lá nos estaleiros. Os estaleiros do Rio de Janeiro é uma coisa monstruosa. Deixa eu só fazer uma observação aqui, porque como o programa, infelizmente o tempo é inapelável, aí a gente tem que sintetizar. Eu queria que você, como você escreveu já essa memória, que eu tenho certeza que a gente vai ler todo esse detalhamento depois, eu queria que você sintetizasse falando da importância da chegada desse navio hospital para Natal. E da permanência. Como é, e da permanência dele, quanto tempo fica, etc. Eu posso dizer da importância dizendo uma frase muito simples, que eu já vi de outras bocas. A medicina no Rio Grande do Norte foi uma antes, outra depois do Projeto Hope. A abordagem, as rotinas, tudo isso, porque uma coisa é o nascimento da Faculdade de Medicina. Isso foi um marco importante na vida médica do Rio Grande do Norte. Foi a concretização de um sonho de Januário Cico. A outra coisa foi o Projeto Hope. O Projeto Hope deu conteúdo ao raciocínio clínico, à conduta dos médicos com relação ao ensino médico, paramédico, de enfermagem, farmacêutica, etc. Você tem ideia de quantas pessoas foram atendidas durante a permanência do projeto aqui? Não tenho ideia. Mas, se a gente pudesse corrigir, eu não tenho como corrigir isso, o Projeto Hope gastou 30 milhões de dólares em Natal. É mesmo? Agora, isso se fosse corrigido... E quanto tempo permaneceu? Um ano. Um ano, exatamente. Se a gente pudesse corrigir isso e colocasse em termos de dólares atuais, era muito mais do que isso. Inclusive, quando o projeto saiu daqui, deixou equipamentos aqui, equipamentos valiosos. Perfeito. Geraldo, deixa... Só uma perguntinha. Sim. Ô, Júnior, você é capaz de se lembrar qual foi o tratamento mais inusitado que se fez no navio Hope? Eu vou avivar sua memória. Essa história que me contou foi Jamil Varela Cardoso. Um cidadão de Santa Cruz chegou em Natal, ele tinha feito um tratamento com penicilina, naquele tempo chamava penicilina, né, antibiótico, muito brabo, muito violento, e esse cidadão tinha desinteria, que não tinha nada que passasse. Então, o médico Pedro Hope descobriu que ele não tinha mais flora intestinal. E o tratamento que foi feito, ele disse, eu nunca vi nada igual na minha vida, e deu certo. Eles selecionaram as fezes, deram um clisté de fezes nesse cidadão e ficou curado. Nossa Senhora. Isso nunca se imaginaria. Aonde chega a medicina do Hope? Geraldo, Júnior e doutor Hernani, nós vamos fazer agora um outro intervalo e, ao chegarmos ao terceiro bloco, nós acompanharemos exatamente a vida de Onofre
Júnior, e algumas peripécias ligadas ao próprio processo de criação da universidade, onde se revela com toda a intensidade esse temperamento forte, que é exatamente um desdobramento da personalidade do seu pai, o inesquecível Dr. Onofre Lopes. Daqui a pouco nós retornamos. Você já pensou como é não saber ler? Não reconhecer as palavras e por isso não ter oportunidade no mercado de trabalho? Você que teve a oportunidade de estudar, seja um multiplicador. Ajude um programa de educação a funcionar melhor. Adote um estudante. Ajude esse estudante com seus conhecimentos. Doe livro e material didático. Colabore para que possamos construir uma educação de qualidade. TV Universitária. Cidadania se faz com educação. A TV Universitária está mudando de cara. Está mudando para que o Brasil possa se mostrar. E a TV Universitária também possa se mostrar para todo o Brasil. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando Onofre Lopes da Silva Júnior, e eu passo a palavra a Geraldo Batista. Júnior, você falou que o projeto Hope foi a segunda maior realização de sua vida. Então, nos diga, por favor, qual foi a primeira grande realização, a maior realização de sua vida. A maior realização de minha vida foi, sem sombra de dúvida, meu casamento com Silvia. E vamos completar 40 anos de casados esse ano. Que maravilha, né? É muito feliz. Ela é uma mulher extraordinária, é uma mulher muito inteligente, É verdade. é uma mulher que me cobre de felicidades há 40 anos. Essa é a maior realização da minha vida, foi meu casamento com ela. Fico Bom, muito feliz, saber disso. Vamos então, explicada essa bela realização que o Onofre acaba de mencionar, e as nossas homenagens a Silvia, que é uma pessoa realmente distinta, né, alegre, Tarcísio, só uma comunicativa. pequena Sim, interrupção. sim. E há 40 anos que nós comemoramos sempre, da mesma data, da mesma maneira, esse enlace. Ah, é? Os dois casais, eu e Madalena, e eles... Mas porque aconteceram mais ou menos na mesma época? Não, eu sou, mas é porque nós somos fusionados, essa aventura juntos. Ah, tá certo. Tá. Então, bom, mas eu queria saber de uma coisa, Onofre, que uma vez você, numa conversa informal, colocou, e eu acho interessantíssimo, que é um momento em que você quase deitou por terra o próprio projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aconteceu isso aí? Aconteceu. Doutor Evaldo Lodi era o diretor do ensino... Jurandir. Jurandir Lodi. Era o diretor do ensino superior do Brasil, do Ministério da Educação. Ele veio a Natal e eu fui designado por papai para servir de chofé para ele. Doutor Lodi era uma pessoa boníssima, mas muito turrão, muito ranheta, e se chocou comigo. De modo que, quando nós saíamos juntos, ele começava a entrar pesado em cima de mim, não é? Eu aguentei as primeiras pauladas e depois comecei a responder, não é? Comecei a responder e lá e vai. E o doutor Lodi reclamou a papai a respeito disso. Papai, na sua diplomacia, disse, você quer colocar em risco? Você quer acabar com a federalização da universidade? Era só o que me faltava. Meu filho joga fora a federalização da universidade. E saiu por aí, disse um bocado de descompostura em mim, etc. E foi que eu me dei conta daquela burrice que eu estava fazendo. De por orgulho próprio, orgulho besta de gente nova, tentar
retribuir as grosserias que ele fazia comigo, né? Mas isso foi superado e, graças a Deus, ele se dava muito bem com o papai, mas muito bem. Eram dois temperamentos fortes, mas quando se viam, se debulhavam um para o outro em elogios e carinhos, etc. De modo que isso foi um episódio engraçado. E ele foi uma pessoa fundamental, absolutamente fundamental. Fundamental. Júlio, a sua convivência com Hernani e com Geraldo daria um programa, de modo que a gente teria que desdobrar em muitas. Mas eu queria reservar esse restante do programa para que você pudesse fazer uma narração daquele momento em que você e doutor Onofre, com temperamentos tão fortes e em alguns momentos tão conflitantes, se encontram de uma maneira absolutamente definitiva no momento limite da existência do seu pai. Conte aquela coisa que você faz tão bem quando invoca. Papai saiu daqui para Campinas para se tratar com um sujeito, com um canalha. E eu não vou nem dizer o nome dele. Sim, bom, tudo bem. Esse sujeito tinha sido indicado por Cabral Neto, por todos os motivos, uma pessoa que eu quero muito bem, uma pessoa que eu admiro muito, etc., apesar dele ter ido embora. Mas Cabral Neto também foi enganado por Rocha Brito. Era o nome do cachorro. Diplomacia. É a única vingança que eu posso ter dele. É porque o sentimento de revolta, né? É. Mas, enfim, aí doutor Onofre hospitalizado lá em Campinas, etc. Foi uma coisa horrorosa. Eu recebo um telefonema, depois do almoço, num dia, de Silvinha, filha de seu Osório e dona Silvia. O teu telefonema foi o seguinte: Júnior, venha-se embora para cá, se é que você ainda quer ver seu pai vivo. Eu digo, como é a história? É exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Ele foi operado, etc., essa coisa toda. Mas papai só foi fazer um exame. Mas foi operado. Aí eu fui me entender com Perila Martini. Perila Martini me arranjou uma passagem, não sei como, e eu bati com os costados lá em Campinas, em São Paulo. Eu cheguei no hospital, era meia-noite e tanto, não sei o quê. Encontro o papai em Anasarca. O que é que isso significa? Todo inchado. Certo. Os olhos pareciam olho de japonês. Aí eu vejo aquela confusão, Aí Silvinha me disse o que era aquele hospital. Era uma ratoeira. Nossa Senhora. Aí eu cheguei, olhei para o porta-soro, estava com um litro, não era meio litro, não, era 1 litro de soro pingando na frente do papai. Um homem anasarca. Eu cheguei e comecei a medir a diurese dele. Diurese 0, ou quase isso. Aí eu peguei aquele soro. Estava absorvendo soro sem sair. Aí eu cheguei, sanitário, dei lá e fiquei esperando. Daí a pouco apareceu o sujeito, já acabou o soro. Já. Aí ele pegou outro e botou, que teve o mesmo destino. Sei. E assim, à noite, eu disse, eu quero ver o médico que o operou. Eu disse, não, ele chega de manhã. Aí, quando foi de manhã, chegou um sujeito lá, não sei o quê, muito arrogante, muito não sei o quê. Eu disse, você é o Rocha Brito? Ele chegou e disse, não, eu sou um enfermeiro. Se eu quero ver o Rocha Brito. Esse aí é médico. É reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou médico. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu quero ver.
Daí a pouco chegou um rapazinho com uma tabuleta na mão. Eu disse, quem é você? Sou médico. Digo, finalmente. Eu também sou médico. Aí identifiquei. Aí disse, o que é que está acontecendo com o papai? Disse, não, ele foi operado, teve uma complicaçãozinha, não sei o quê. Ora, uma complicaçãozinha. O papai salvou-se pelas mãos dele mesmo. Ele tinha rompido a bexiga numa manobra de imperícia. E ao invés de deixar um dreno, de drenar, não sei o quê, não, deixou. A bexiga ficou aberta e fez um abscesso monstruoso. Nossa. Na pelve. Nossa. Tá com febre alta, né? Exatamente, febre alta, falência renal, sepsemia. Aí eu disse, e o que vocês estão fazendo? Eu disse, não, nós estamos dando carbenicilina, clindamicina e não sei mais o quê. O velho recurso ao antibiótico no mais elevado. Aí eu Mas disse, no eu digo, âmago do qual é a coisa? Aí ele chegou e disse, eu digo, eu quero ver o prontuário. Aí ele chegou e disse, não, só quem pode ver, homem. Eu digo, eu sou médico. Disse, não, mas não entrego. Aí eu cheguei, fui para a porta e fiquei lá, de braço cruzado. Eu digo, amigo, é o seguinte, são 95 quilos à sua disposição. Você só passa por aqui depois que me entregar essa tabuleta. Quer ver? Pode se meter nos pés daí que eu também estou aqui à sua disposição. Ele ficou parado. Aí eu fui, puxei a tabuleta e fui ver. Aí vi os antibióticos, vi a quantidade estúpida de soro que estavam fazendo. As bases pulmonares estavam todas alagadas. Bom, a partir daí eu comecei, até o 22º dia, quando ele enxugou, ele me fez, quando ele voltou à consciência, ele estava semi-inconsciente, quando ele voltou à consciência, ele me fez prometer, de pé junto, de que não iria fazer nada contra os médicos. Ele entendeu. Sei. Ele chegou e disse, Eu conhecia você. ele também. me operem, chame um cirurgião, eu estou precisando de um cirurgião para drenar isso aqui. Se não tem cirurgião aqui, me leve para o outro hospital que tenha. Que coisa Impressionante. Que Pois. responsabilidade. Pois é. Aí quando eu consegui colocar papai num avião, que cheguei aqui no aeroporto, estava Carlos Fonseca, estava Cabral, estava Jairo Leite, não sei o quê. Aí eu digo, graças a Deus, eu agora estou entregando papai a médicos verdadeiros. Foi um episódio realmente dramático, né? Não é? Agora, isso aí, o Júnior, nessa ocasião, aí o coração velho baqueou, né? Quando você viu o teu velho lá, Não, foi, naquela foi situação. foi horrível. Foram 22 dias, entendeu? E o pior que me revoltou mais ainda foi quando o Cabral fez uma endoscopia, ele chegou e disse, a próstata está todinha aqui. Como o Cabral era muito brincalhão e gostava muito de tirar brincadeira comigo, eu cheguei e disse, eu não estou acreditando. Pois venha ver, está aqui, a próstata está todinha aqui. Ele não tinha tirado a próstata, ele não tinha mexido na próstata. Ele só fez romper a bexiga e acabou-se. Já pensou? Criminoso. Né? Bom, Júnior, você foi professor durante muito tempo da universidade, você aposentou-se como titular do Departamento de Cirurgia da UFRN. O que é que faz Júnior hoje? Você não mora em Natal, né? Eu moro... Aqui e lá. Não, aqui lá não, eu moro lá. Lá. Em São José? Não, eu moro na Lagoa do Bonfim, na beira da lagoa, feito sapo. Estou lá, vou completar no dia 21 de setembro, 12 anos. 12 anos, que é a vida que você pediu a Deus. A vida que eu pedi a Deus, eu e minha mulher, entendeu? Ela gosta mais da lagoa do que eu. Maravilha. E estamos muito bem, obrigado. Maravilha. E aí, escrevendo, reunindo... Não, faz uns meses que eu não escrevo uma linha a respeito do livro do papai. Agora tem uns eventos de Rotary que eu vou superar esse mês, e aí eu vou pegar para valer.
para terminar, porque já estou nos Mas finalmente. tem as idas à fazenda também, viu, Tarcísio? Ele é agropecuarista também, né? Isso aí é aí que você gasta todo o seu dinheiro, né? Mas também lhe dá um prazer enorme, né? Me gasta Como é? muito Tem dinheiro. uma piada que se faz, né, com gente que lida com a agricultura. Amante argentina, né? Hein? Amante argentina. Só dá prejuízo. Amante argentino é ótimo, né? Mas isso aí é uma coisa que deixa teu espírito leve, né, Júnior? Então, é uma coisa maravilhosa. Só que São Pedro não tem sido Dessa legal vez exagerou. comigo. Faz 4 anos, aliás, vou fazer agora 5 anos esse ano, que não tem inverno que preste lá para minha fazenda. É mesmo, rapaz? Nem este ano. Nem este ano. Eu estou com um pouco mais de 200 milímetros de chuva. Incrível, né? pouco, Tá né, tudo pra- molhado, né, o estado, né? Mas a sua rotina qual é? Me interessa saber. Por exemplo, você é um sujeito que teve tanta atividade aqui, tanto essa coisa, essa vida intensa. Eu leio do- muito mesmo. Televisão, eu vejo os noticiários e esses programas educativos. Normalmente eu não uso o canal aberto para coisa nenhuma. E tem atividade rotária. Certo. Essa atividade, sinteticamente, eu queria que você também descrevesse, porque é uma coisa muito forte isso, né? Vocês fazem campanhas até de uma assistência médica sistemática, atendendo a população, etc., não é verdade? Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo, mais de um mês, o Rotaplast, que nós tivemos quase 100 operações feitas por médicos americanos que vieram de lá para operar gratuitamente, trouxeram todo o equipamento, pessoal auxiliar e tudo mais, de pessoas carentes de Natal. Certo. Essa é a atividade que você faz. Eu adoro Rotary, gosto muito de Rotary, trago na minha lapela a maior condecoração de Rotary, que é o Tito Purreres. Geraldo também É um é companheiro, condecorado também Muito por bom. Harris. E Júnior está querendo dizer, porque ele, lógico que ele não ia dizer isso, mas Júnior é considerado no Distrito 4.500 o rotariano mais trabalhador, o que se dedica mais à rota, que cria mais clube, que bota mais gente em rota, que mais trabalha em rota. Isso aí é verdade. O nosso clube, que ele foi, saiu para fundar outro clube, vai prestar homenagem a ele este mês para dizer, para afirmar que realmente ele é o maior de todos os rotarianos do Rio Grande do Norte. Isso não é amigo que diz isso, mas é verdade. Você não E sabia você que vai ia ser ter essa homenageado. declaração. Vai Isso não ser estava no homenageado programa, por não, isto. né? Isso não E eu estava não no admito script, que você não, me desminta. né? Júnior, infelizmente, nosso tempo esgotou, né, no programa, mas eu quero lhe dizer que a alegria que você deu vindo ao programa foi muito grande para nós todos da TV Universitária, porque a gente sabe perfeitamente que, sendo você filho desta legenda chamada Onofre Lopes, você conseguiu romper a barreira desse peso que é ter sido filho de um homem com a importância dele, e você tem feito da sua vida um exemplo permanente de servir à sociedade onde você atua e tem trabalhado com tanto sucesso durante todos esses anos. Nós todos, eu devo lhe dizer, ficamos na expectativa agora exatamente dessa biografia do seu pai e desse testemunho que você pode dar sobre a passagem do Hospital Hope aqui em Natal, que é uma coisa da mais alta importância, não apenas para a memória médica da cidade, mas para a própria cultura, não é, da cidade, numa quadra importante da vida de Natal. De modo que eu quero, em nome da TV Universitária, lhe agradecer o convite, ter atendido a esse convite, agradecer a Geraldo Batista, nosso velho conhecido, doutor Hernani. Estamos providenciando a assinatura das carteiras. Mas só sendo, né? É um prazer sempre renovado contar com vocês na condição de entrevistadores e prometemos retornar na próxima semana.